Há uma história oculta sob as areias da Arábia desde há mais de 3.000 anos. Onde agora sopra o vento do deserto, floresceu outrora uma terra rica e fértil. No seu centro havia uma cidade com altas torres. O seu governante mais famoso foi a lendária figura bíblica que conhecemos como Rainha de Sabá. Uma mulher imortalizada nos antigos documentos religiosos como amante do rei Salomão. A verdade sobre esta mulher mítica e sobre a civilização que governou está a surgir agora das areias. Graças às últimas tecnologias usadas pelos arqueólogos para reconstruir o seu santuário mais sagrado. A Rainha de Sabá. Além do mito. A Rainha de Sabá, descrita nos antigos livros sagrados do judaísmo, do cristianismo e do islão, no folclore árabe, assim como nas primeiras histórias da Etiópia, é uma figura fascinante que aparece como que por magia. Mas o que há de certo sobre esta mulher e sobre o reino que governou? Durante 30 séculos, a sua história tem sido recriada em dezenas de idiomas, até que a realidade e a ficção se misturaram de forma inseparável. A versão hollywoodesca da história apresentava a Rainha de Sabá como uma mulher calculista, fria e tentadora que seduzia Salomão para provocar a queda de Israel. Mas da mesma forma como muitos arqueólogos e especialistas aceitam que o rei Salomão era uma figura histórica real, parece que a rainha que conquistou o seu coração podia ser também algo mais do que uma mera fantasia. By fantasizing to a certain extent and making it more poetic, an ancient story, an ancient reality is preserved. Até à data, a Rainha de Sabá continua a ser um dos enigmas mais sedutores da história. She may be the memory of a genuine historical queen. She might be a composite memory of several different female figures who ruled the lands of the sands in ancient times. Scholars can't quite pin her down, and this is probably something that adds to her legendary status. A busca para averiguar mais coisas sobre esta rainha mítica e o seu reino há tanto tempo desaparecido começa no deserto do sul do Iêmen, um lugar famoso pelos seus salteadores. A diretora da expedição é uma mulher de 76 anos chamada Marilyn Phillips Hodgson, cuja equipa arqueológica foi à cidade em ruínas de Marib, antiga capital de um poderoso império comercial. Os árabes chamam-lhe Sabá. Os judeus chamam-lhe Shiba. Perto da cidade, oculta sob milhares de toneladas de areia do deserto, jazem os restos do maior santuário de Marib, o Mahram Bilqis, o Templo de Sabá. O motivo que fez com que Marilyn tenha vindo aqui remonta a meio século atrás. Em 1952, o seu irmão Wendell Phillips levou uma equipa de arqueólogos americanos ao Iêmen, acompanhado de uma equipa de operadores de câmaras para gravarem a expedição. Wendell, cativado pela lenda da Rainha de Sabá desde muito jovem, esperava encontrar provas de que fora uma personagem real. Este grande aventureiro, que inspirou em parte o personagem de Indiana Jones, iniciou a escavação da estação. Contratou 160 trabalhadores beduínos para desenterrar uma imensa estrutura que permanecera intacta durante mais de 1000 anos. Pouco a pouco foi surgindo um esplêndido pátio e com ele indícios de um império esquecido. O Sabeum. As inscrições sugeriam que o templo e as imagens que continha estavam dedicados a Al-Makar, um deus da fertilidade. Como o folclore árabe tradicional costumava associar a Rainha de Sabá com um antigo culto à fertilidade, as descobertas reforçaram a crença da equipa de que aqui poderiam encontrar provas suas. What a magnificent area this must have been in the 10th century BC when Her Majesty the Queen of Sheba reigned over this area.
the Temple of Mahram Bilqis, the richest remaining archaeological treasure house to be excavated anywhere in the Arab world and probably the entire Middle East. Mas as descobertas de Wendell Phillips não convenceram todas as pessoas. Alguns arqueólogos acreditavam que o santuário só remontava ao ano 400, ou seja, 14 séculos depois de Salomão e da rainha de Sabá se terem conhecido. Wendell, imperturbável, continuou convencido que estava prestes a demonstrar que a opinião ortodoxa estava errada. Mas aconteceu algo terrível. A hostilidade dos chefes locais ia crescendo. Ameaçado de morte, Wendell Phillips tomou a dolorosa decisão de abandonar o Iêmen. I was tipped off one day that I was to be assassinated at 3 o'clock the next afternoon. We didn't know what was going to happen. A warrior tribe was racing down the Wadi Harib. The one fact that played in our favor, and I had counted on this, was that they couldn't imagine an American abandoning $1 million in supplies and equipment just to save the life of a few fellow Americans. Well, we got away without a shot being fired, and then we raced across the sands, and we made our escape. Wendell Phillips nunca mais voltaria. A sua saúde piorou muito depois de sofrer uma série de ataques. A sua irmã, Marilyn, cuidou dele nos últimos anos da sua vida. When he was paralyzed and could hardly move, and then I taught him how to walk again and to use his hand, and he was getting all around. He would sit by the hour and plan the expedition. Nas décadas que se seguiram, o Iêmen fechou as suas fronteiras ao mundo exterior. O deserto recuperou o templo. We never talked about me doing it. He was coming out. He was going to do it. So when he got a second heart attack and suddenly, it was over, there wasn't even any thought about it. It had to be. Tal como seu irmão antes dela, Marilyn Phillips Hodgson está convencida de que no Mahram Bilqis se descobrirão provas da vida da rainha de Sabá. O Iêmen continua a ser um lugar perigoso. Durante séculos esteve fechado aos forasteiros. Durante décadas sofreu a devastação de uma guerra civil. Mas ainda hoje os chefes do deserto raptam estrangeiros para pedir resgates. Mas os perigos não desanimaram Marilyn. Depois de um quarto de século, as autoridades do Iêmen deram-lhe por fim permissão para regressar ao antigo templo. I believe that a Queen of Sheba must have existed. Why would these stories permeate so many people's lives, especially in the Arabian Peninsula? They believe so strongly in this. And why would it have lasted all these centuries? A escavação da antiga estação faz-se entre grandes medidas de segurança. A equipa espera encontrar provas de que a rainha de Sabá rendia culto aqui. Tem só um mês. Depois, as autoridades não garantem a segurança. Oh, I never saw that, huh? Wow. A dirigir a equipa arqueológica de Marilyn está o professor Bill Glanzman, da Universidade de Calgary, no Canadá. Bill Glanzman, um especialista em arqueologia, decidiu escavar em partes intactas da estação, na esperança de que tragam novos dados sobre os sabeus e a sua rainha mais famosa. The sanctuary here, Mahram Bilqis, is important because we have the ancient Sabaean kingdom centered here at Marib. This is a great historical center in that sense. It's also the largest pre-Islamic sanctuary that we've yet discovered in the Arabian Peninsula. There were always very powerful queens. Some of them would rise up to fame and glory, such as some of the Egyptian queens like Hatshepsut and Cleopatra, for example. But this Queen of Sheba is a little bit different. Without her name, we can't identify her actually as a historical figure. We need to find some link, if there is one, to find the historical reality of that queen and the stories that surround her. A estação abarca 60 mil metros quadrados, mais de 8 campos de futebol, e cada centímetro tem de ser despejado à mão. O avanço é lento e é dificultado pelos turvilhinhos de areia, uns redemoinhos de vento que aparecem e desaparecem sem avisar.
No folclore árabe, estes redemoinhos do deserto, chamados também Jinn ou Jinni, estão estreitamente relacionados com a lendária Rainha de Sabá. Nos velhos relatos beduínos, Sabá nasceu de um destes espíritos. Segundo uma fábula local de Marib, na antiga capital de Sabá, uma cidade então esplêndida e próspera, havia um espírito bom chamado Humayá, que vivia entre os mercadores. Humayá enamorou-se de um importante conselheiro do rei e desta relação ilícita nasceu uma filha. Meio humana e meio gênio, chamaram-lhe Bilquis e deixaram-na aos cuidados dos espíritos do deserto que a criaram. Quando cresceu, uma das caravanas que cruzava a área contou a Bilquis que um rei malvado governava então em Marib. Uma noite entrou nos aposentos do rei e espetou-lhe uma adaga no coração para salvar o povo de Sabá, a quem passou a governar. Depois de 2 semanas de escavação, as esperanças de Marilyn de encontrar uma relação entre a estação e a lenda da Rainha de Sabá aumentam. Das areias do deserto emerge uma rocha com uma inscrição. Oh my God! This is really a big structure, isn't it? Solid. It mentions a king here, the name of a king, and we have here also, it's stated, A inscrição confirma a ideia de que o templo era um edifício real. we have Damar Ali, king of Sabah. As inscrições são como edifícios, proclamavam éditos reais e expressavam devoção ao Deus do templo. It's a kind of decree. Wendell never saw this, or never saw the inside. Mas se era realmente um édito real, terá sem dúvida mais inscrições reais, talvez até túmulos reais. Wendell Phillips não pôde demonstrar que o santuário era suficientemente antigo para o relacionar com a Rainha de Sabá, e as atuais técnicas de datação invalidaram completamente a antiguidade que se concedia tradicionalmente a este templo. We do know that the sanctuary goes back at least as early as the time of King Solomon, around 950 to 900 BC, and actually much earlier than that, for over 500, 600 years earlier, would suggest that if there is any connection at all to be found with a single historic figure, a single Queen of Sheba, it will be found here. Pode este templo ser a morada de descanso eterno da Rainha de Sabá? No século X a.C., quando se pensa que viveu a Rainha de Sabá, a cidade de Marib era um importante centro comercial, um ponto de paragem para as caravanas de mercadores que cruzavam o deserto. Era um lugar para trocar mercadorias e histórias. It's a culture that has an immensely rich oral tradition. And still you go out into the desert and at Bedouin campfires you'll be amazed by the stories you will hear. Ao recorrer a este imenso território aberto, os mercadores eram uma valiosa fonte de histórias, rumores e notícias. E as histórias sobre o rei Salomão que governava em Israel não tardariam em se propagar. As histórias sobre Salomão chegaram muito longe. A construção do seu templo era famosa em toda a Arábia devido ao seu esplendor. Célebre pela sua sabedoria de origem divina e pela sua capacidade para comunicar com os animais, dizia-se que Salomão podia inclusive comunicar com os espíritos. O livro sagrado dos etíopes, o Quebra-Nagast, afirma que o mercador trouxe notícias sobre este formidável rei à rainha de Sabá. In this version of the story, it said that a merchant named Tamrin has been to Jerusalem, heard all about the wisdom of Solomon, and naturally he reports all matters of a foreign nature that might impinge on his world to his queen. She heard of him being a very knowledgeable person, so therefore in her attempt to build a very strong nation, she felt that she needed to go there
and then learn from his wisdom, learn from his knowledge, so that she could come back and build her nation, even to make it stronger. She says, this is marvelous. The more I hear about this wisdom, the more I have to hear it in person. I really have to go and find out if this man is indeed wisdom's child. Think of everything we could learn from him. O Corão explica como Salomão ouviu falar da rainha de Sabá. Segundo uma versão, Salomão enviara um corvo para ir buscar uma popa, um pássaro muito apreciado que se perdera numa terra remota. Ao regressar, guiado pelo corvo, a popa falou a Salomão de um oásis longínquo governado por uma rica e formosa rainha pagã. Well, at this point, Solomon wonders why someone that beautiful and that rich doesn't know who the real God is, and further has never come to him to pay tribute. So he sends a letter hung around the Hupu's neck, who delivers it to Sheba. She then takes it to her council of courtiers and says, what should we do about this? Chegasse como chegasse a carta à rainha de Sabá, parece evidente que a mensagem era um ultimátum. Sabá devia render tributo a Salomão ou sofreria a sua cólera. She decides that Solomon is a fairly dangerous man, and it would be a good idea if she had good relationships with him. But she isn't all that anxious to go meet him and pay tribute and to subjugate herself to him. So she tries something else first. She tries diplomatic gifts, and she sends fabulous treasures to Jerusalem in hopes that this will in fact buy Solomon off. Salomão ofendeu-se. Deus conferira-lhe algo maior do que a riqueza: a sabedoria. Sheba, on the other hand, knows that whenever there's a war on your own soil, everyone suffers. And she decides, against the counsel of her men, that she should actually go to Jerusalem and deal with this matter herself. It's simply too important to be allowed to degenerate into a border war. A Bíblia indica que os servos de Sabá prepararam muitos presentes para Salomão, incluindo ouro, pedras preciosas e especiarias. Mas pode ser que a verdadeira razão da sua viagem fosse negociar um tratado comercial. I think you look at the Bible and its account. There's some stuff about the power of Solomon and Sheba admiring his wisdom. But if you just scratch that surface just a little bit, you see the record of a trade agreement in the vast amount of goods that she brings Solomon. And in first listing them, the account does not say their presents. It just says she brings them. So I think there's two things going on. They exchange presents, but at first she is bringing an enormous amount of trade goods and saying, basically, here you are, let's work out a deal. Um dos bens que o antigo reino de Sabá possuía em abundância era o incenso. Uma fragrância que os israelitas usavam nas suas cerimónias religiosas. Hoje em dia, todavia, pode comprar-se incenso nos mercados do Iêmen. Colhido em árvores que só crescem no sul da Península Arábica e em partes do oeste da África, o antigo reino de Sabá possuía o seu monopólio virtual, o que gerava uma riqueza sem precedentes. Os sabeus, em agradecimento pela sua prosperidade, construíram o maior santuário da Arábia ao seu deus, Al-Makah. Era o centro do seu universo, porque se Al-Makah não os abençoasse com a chuva, o seu frágil mundo desmoronar-se-ia. À medida que avançava a escavação, um trabalhador beduíno efetuou uma descoberta espetacular. Approximately 6 minutes ago, the workman was cleaning up in here, and he came upon, as you can see down here, a very large frieze with ibex heads. Ninguém vira estas talhas desde há 1500 anos, mas estão num esplêndido estado. This is a real exciting moment. I'm almost at a loss for words. Wow. The ibex is one of the two zoomorphic representations of the deity Al-Makah. He's generally represented here by the bull in the inscriptions and by figurines, but here we have him represented also by the ibex. The importance of the inscription is tremendous also because it mentions a king's name.
A expedição de Wendell Phillips, no princípio dos anos 50, nunca passou da entrada. After just 4 months of work and under much harassment and house arrest, this is what they revealed. We don't know what's in the Awam enclosure, the Great Circle, the Ovid, the Holy of Holies. We are mandated to get this sand out of there as fast as possible with the best and the latest scientific methods in a well-mannered, routine scientific way. A equipa de Marilyn, com poucas semanas para efetuar a sua escavação, utilizou a última tecnologia para observar diretamente sob milhares de toneladas de areia. Brian Moorman, membro da equipa, está a descobrir um templo muito maior do que Wendell Phillips imaginara. 50 years ago, when Wendell Phillips first came to the site, archaeologists' tools were rather limited, and you certainly couldn't see beneath the surface. Archaeology involved taking a look at the artifacts that were on the surface or any structures that were above the surface. Today, we're able to use geophysics to pinpoint locations that might be of interest and limit the amount of digging and limit the amount of disturbance and the amount of effort that goes into a site. The ground-penetrating radar work that we do here allows us to map the features underneath the surface in 3 dimensions. So we're able to reconstruct all the structures that are on the site as if all the sand had been taken away. O radar envia uma série de ondas até ao subsolo. As estruturas que se encontram sob a superfície refletem estas ondas de forma diferente, o que permite que se trace um mapa do templo. Com os dados da prospeção pode reconstruir-se por fim a distribuição do Maharan Bilqis. Revelam-se mais de meia dúzia de estruturas artificiais ainda intactas sob a superfície. Mas só se podem confirmar para que serviam e o que continham através da escavação tradicional. Who knows what we're going to find? We didn't expect to find over here in this trench yesterday this ibex frieze. Who knows what's there? Embora possam estar muito perto, a Rainha de Sabá e o seu povo continuam fora do nosso alcance no seu túmulo de areia. A crescente inquietude dos guardas aumenta a tensão existente. O tempo chega ao fim. Depois de vários dias explorando o subsolo, Brian Moorman efetuou a descoberta mais importante até ao encerramento do recinto sagrado. When we were doing our ground-penetrating radar surveys here, we found a very small but very distinctive reflection coming from this location, some kind of underground void. There are numerous buildings inside the sanctuary, but this pile of stones represents the most important feature that we can easily understand inside the sanctuary. The structure is a well, and the well here was used for possibly getting the water for ritual ablutions. It's approximately 3 meters below the surface, and we're just about to begin the excavation to try to uncover the wellhead. Este poço fora o epicentro do Império Sabeu e um lugar importantíssimo para a Rainha de Sabá. Continha as águas sagradas de Al-Makah, o deus da fertilidade, cujas bênçãos eram vitais para a vida de Mariam. In this kind of harsh environment, water is everything. It's a life-giving force. It's the most important thing that you can have out here. It may also explain why our sanctuary is located where it is. It's not in the city where most of the people would have easy access to worship at the temple. Rather, it's right in the middle of an ancient field system. I think that stresses the importance of the deity Al-Makah, who controls that fertility of those fields. A Al-Makah atribuía-se a água e toda a vida que a partir desta surgiu em Mariam.
A 10 km da estação há um símbolo ainda mais poderoso do essencial que era a água em Marib. A grande barragem de Marib. Descrita no folclore árabe como um milagre da engenharia, estendia-se por 900 metros. Servia para conter as cheias que ocorriam 2 vezes por ano, com uma força de 2.000 toneladas de água e lodo por segundo. Uma força que provocou uma tragédia na expedição do Wendell Phillips há 50 anos. The great floods or sails swept down the Wadi Bayhan. 2 of our workmen were drowned in attempting to get across this area. A barragem, que transforma as montanhas próximas numa bacia de 10.000 km², é o culminar de uma extensa lista de barragens cujas origens remontam ao ano 1500 a.C. As inscrições reais destas barragens permitiram estabelecer uma primeira cronologia dos governadores sabeus. What we see here is very important. It's a Sabaean inscription. It tells us about the construction of this reservoir, this part of the dam, and for the distributing of the water, the flood, to the south oasis. Desconhece, porém, qual destes governantes pode ter sido a rainha de Sabá. Mas a manutenção desta barragem tão importante deve ter sido uma das obrigações mais fundamentais da rainha sabeia para com os seus súbditos. A barragem aproveitava as cheias da região para criar um fértil oásis de quase 10.000 hectares. They built at Marib an agricultural scheme that has really not been equal to our day. A single dam that could water enough cropland to feed upwards of 40,000-50,000 people, relying strictly on seasonal flash floods, an amazing achievement. No Corão, a pátria de Sabá recebe o nome de Jardim dos Dois Paraísos. O oásis e a barragem de Marib criava concorda quase exatamente com a sua descrição. It was very important for the ruler of Sabah always to take care of these factors, to take care of the dam, and that means the life of the people, the agriculture, and to secure the trade routes. Esta rede de irrigação tão sofisticada permitiu a Marib florescer como um próspero e importante centro comercial. Once that was in place, their living was pretty easy. And it got a lot easier when they realized that on top of that, they had these luxury goods, which the Romans and the Greeks and others further north lusted for. And with their caravans, they could make staggering profits, enough so that the Romans said that basically these were the richest people in the world. Como as culturas mais ricas do mundo atual, em Marib havia arranha-céus. Umas incríveis casas altas de ladrilhos de barro e de madeira que chegavam a ter mais de 25 metros de altura. Um eco destes característicos edifícios de Marib podem ver-se hoje em Sanaa, a capital do moderno Iêmen. E como hoje em Sanaa, Marib devia ser uma movimentada cidade devido aos mercadores e comerciantes. Nos seus mercados podia encontrar soro da África, lápis lazuli do Afeganistão ou âmbar da Etiópia. Mas o mais característico de Sabá era o incenso, o produto mais apreciado. Dizia-se que o aroma desta essência aproximava os devotos dos seus deuses, pelo que quando o incenso chegava a Jerusalém, era mais valioso do que o próprio ouro. Proteger as rotas comerciais era outro dos deveres dos monarcas do reino de Sabá. E este pode ter sido o verdadeiro motivo da visita que a mítica rainha rendeu ao rei Salomão. Proteger ou iniciar um tratado comercial, um tratado de que dependia a sua cidade. Hoje em dia, Marib está vazia em consequência de uma guerra civil travada há mais de uma geração.
Os seus únicos ocupantes são as esporádicas famílias beduínas que vivem ocasionalmente nas suas torres em ruínas. Mas na estação arqueológica, que se encontra perto, a exploração subterrânea de Brian Moorman permitiu detectar uma característica desconhecida que relaciona a cidade com o templo. We're standing right on top of the western doorway right now that is perfectly in line with the ancient city of Marib. It's hypothesized that there was some kind of processional way along here that would lead the people from the city to the temple itself. After doing our geophysical surveys out in the western side of the site, we've done a couple of trial investigations and found 3¼ meters below the surface, in 2 of the holes so far, a stone surface that might be the processional walkway. O que significava para Sabah este caminho processional? The symbolic significance of a processional way might be that it takes a long ways to get here, so you have time to think about what it is that you want to ask of the deity or thank the deity for intervening. But also along the way, as in our own cultures today, we have billboards and tall buildings that are icons and symbols of all sorts of issues of wealth and marketing and all of that. We have to imagine similar kinds of symbolism along the way here too, to make the pilgrim feel like they're coming into a place of holy sanctity. Nos dias importantes do calendário sabeu, os grupos de peregrinos percorriam junto com a sua rainha os 8 quilómetros deste caminho processional. As inscrições das paredes do templo indicam-nos que muitos deles tinham vindo de muito longe e que no caminho haviam adquirido uma oferenda para o seu Deus. No templo, Bill Glansman e a sua equipa consideram ter averiguado pela primeira vez como era o culto religioso seguido pelo povo de Sabah neste santuário. We're standing here in front of the main entrance to the sanctuary known as the Mahram Bilqis, the sacred precinct of Bilqis, and Bilqis, of course, is Arab folklore's name for the otherwise nameless Queen of Sheba. Right now, coming through the central part of the peristyle hall, which was a large open hall with pillars around the sides and behind me that once had a covered walkway or portico around it. And imagine 4 meters below the sand beneath my feet, there were all sorts of dedications of the pious pilgrims laid all around in here. So many offerings made to Al-Makka, the most important deity of the ancient kingdom of Sabah. Se combinarmos as descobertas do Wendell Phillips com os últimos dados da exploração subterrânea da equipa, podemos recriar uma imagem do santuário mais espetacular do sul da Arábia. Há 3.000 anos, a rainha de Sabah podia ter percorrido o caminho processional do templo na noite anterior a iniciar a sua perigosa viagem a Jerusalém. Rainha, sumo sacerdotisa e enviada comercial entraram no templo através das colunas de 12 metros de altura do peristilo. Imagine going through that, smelling the fragrance of frankincense burning on altars, perhaps hearing the bleating of goats and sheep and other animals as they're being ritually sacrificed to the deity. Sculptures in gleaming bronze staring down at you, showing the presence of the deity. This must have been overwhelming. Uma das portas dava para a parte mais santa, o recinto sagrado do templo. Uns fragmentos de bronze recuperados do recinto sugerem que continham os ídolos mais sagrados da cultura sabeia. Mas sobre todos eles, sobressaía um touro com 9 metros de altura. The bull in the ancient Semitic cultures is a storm god,
or representation of a storm god. We have to think of the snorting of a bull and the hoofs trampling on the ground and that thunderous roar. It emulates the sound of thunderclaps, which always bring in rain. And the rain is absolutely critical because it's that water, that rainwater that falls, that helps to irrigate fields. Depois de oferecer sacrifício final de sangue, a rainha de Sabá abandonou o templo, começando uma épica viagem de 1000 quilómetros de ida e volta a Jerusalém. Teve esta viagem realmente lugar? Conheceu a rainha de Sabá, o rei Salomão? A descoberta de objetos de cerâmica sabeia em Jerusalém confirmam a existência de uma rota comercial entre os antigos reinos de Sabá e de Israel, de forma que é mais do que provável que a rainha de Sabá tenha empreendido uma missão diplomática tão importante. A rota do incenso para Jerusalém era muito frequentada e os mercadores transportavam produtos exóticos procedentes de todo o Próximo Oriente. Mas para que uma rainha fizesse uma viagem destas, era algo pouco provável. A caravana serpenteara pelos leitos de rios secos ou wadis ao longo da costa do Mar Vermelho, até para lá do Jordão. Esta esgotante expedição pode ter durado 6 meses, durante os quais cruzou parte do terreno mais hostil do mundo. O encontro da rainha de Sabá com Salomão não terá sido fácil. O rei tinha fama de ser um dos homens mais sábios e poderosos do mundo. Diplomático, astuto, protegia zelosamente as suas fronteiras. Mas pode ser que esta visita não tenha sido tão desigual como a lenda a descreve. When you look at the archaeology of both cultures, you really realize it should be Sheba and Solomon. In that Jerusalem at their time was 10 acres and maybe 800 people, and Sheba's Marab was 275 walled acres, and a good guess is around 20,000 people. What Solomon and his people had that did set them apart, though, was an incredible command of language and ideas and storytelling, which gave us the Bible. Cities crumble, luxury goods are melted down, forgotten, looted, but Solomon's heritage, that's what ultimately survives. A Bíblia indica que quando a rainha de Sabá entrou em Jerusalém se sentiu esmagada com o templo de Salomão. A sua finalidade era albergar a Arca da Aliança, a relíquia mais sagrada da fé judaica. O momento em que a rainha de Sabá se encontrou por fim com o rei Salomão foi imortalizado por diversos artistas ao longo dos séculos. A rainha de Sabá, retratada a miúdo como uma mulher exótica e misteriosa, contrasta com Salomão, o homem sábio. O livro sagrado dos etíopes, o Quebra-Negast, descreve o primeiro encontro. The first time that he saw her, he was totally taken by surprise. She's an extremely beautiful woman, and he received her in such a way that he recognized her greatness, and then he treated her accordingly. No entanto, um relato tradicional árabe descreve o encontro de forma muito diferente. Segundo esta versão, o rei Salomão ouvira que a rainha estrangeira tinha pés de cabra. In the ancient world, many demons are composite figures. They will be part human and part creature. And in fact, that is some of the idea surrounding Sheba's supposedly unusual feat. Como temia que pudesse ser um demónio, Salomão idealizou uma prova. Espalhou cristais pelo solo. Ao confundi-los com um charco, a rainha de Sabá ergueu as vestes para o saltar e deixou assim a descoberto, para alívio de Salomão, umas pernas de mulher. A história tem um evidente significado simbólico. In the ancient world, hair is a feature of wildness. Animals bear hair. People wear clothes.
When the stories try to give Sheba hairy legs, they are suggesting the wildness of this foreign woman. Another clear connection between body parts is often that some of them are used as euphemisms for sexual parts. So the need to see Sheba's feet may also be even a need to convince yourself that she is female, that she can be dominated, that this is not some trick of a foreigner who either sends a demon or sends a man dressed as a woman to befuddle Solomon. A Bíblia explica que depois de o conhecer, a rainha de Sabá pôs à prova Salomão com algumas perguntas difíceis. O Corão afirma que estas perguntas foram feitas na forma de adivinhas. It's like our version of small talk. It was like testing the waters. It wasn't, I'm going to determine is Solomon's wisdom beyond belief or not. It was more like when business deals are done now, there's a lot of chit-chat that goes on for a while before you get down to the matter of the day. You find this in other cultures as well, particularly Mesopotamian culture. There's a long tradition of riddles between monarchs. Not only do diplomats exchange riddles, and the Jewish historian Josephus told us that Solomon had riddle contests with Hiram, the king of Tyre, so Solomon likes this sort of thing. But in fact, we find that riddles are often exchanged at wedding feasts. So the very act of exchanging riddles shows that you are fit partners. Durante a sua estadia, que segundo alguns relatos durou 3 anos, Salomão e a rainha de Sabá debateram muitos temas, incluindo o Deus de Salomão. Mas apesar da força do seu desejo, a rainha de Sabá manteve-se imune às frequentes insinuações de Salomão. He had this reputation of being a big womanizer. So as a result, perhaps it was part of his longer strategy. O relato mais completo do tempo que Salomão e a rainha de Sabá passaram juntos encontra-se no Quebra-Nagast etíope, que descreve que eram inseparáveis até que a rainha decidiu regressar com os seus súbditos. Salomão, morto de desejo, suplicou-lhe que ficasse. A rainha de Sabá negou-se incomodada. On the night before Sheba's departure, Solomon fed her a very spicy dinner and then kept her up very late so she couldn't return to her own palace. Sleep here, he says, everything will be fine. Now, Sheba is very noble in this story and very proper, and she makes Solomon swear that he will not force her to any sort of encounter. And he says, fine, if you'll swear to me that you won't take anything from my palace. Well, Sheba's outraged. They've spent 3 years in each other's company. Why does he think she's a thief? So naturally, she says, of course I won't take anything. But she wakes in the night, and she's thirsty. And Solomon has left wonderful clear water right by her bed. And as she reaches out to take a cup of water, Solomon's hand grabs her. And he says, you've broken your oath. I can break mine. And they sleep together. Quando a rainha de Sabá regressou a casa, levou com ela a luz da sabedoria. O Corão explica que esta luz representava a sua conversão à fé do Deus de Salomão, de modo que foi a primeira pessoa que levou o monoteísmo para a Arábia. One of the amazing facets of the Sheba story is the idea of Sheba as the first person to recognize Allah and to bring this religion to her people. A noite de paixão da rainha de Sabá iria ter outras consequências transcendentais. O Quebra-Nagast conta-nos que 9 meses depois de sair de Jerusalém deu à luz o seu primeiro e único filho, Menelik. O livro sagrado etíope explica que, quando alcançou a maioridade, Menelik viajou até Jerusalém para visitar o seu pai. Menelik regressou com a Arca da Aliança que levou para a Etiópia, onde fundou uma nova dinastia. A partida de Menelik para a Etiópia é a última referência que as fontes religiosas fazem à rainha de Sabá. Depois, simplesmente esfuma-se. A sua cidade continuaria a existir por mais 1500 anos, até ao século VI da nossa era. The
end of the Sabaean culture was pretty coincidental to the rise of Christianity. As part of Christianity, there was a belief now in burial rather than cremation. As a big part of cremation, frankincense was sprinkled on the funeral pyre. And we know, for instance, from Nero's wife Poppaea, when she died, Nero used all the frankincense of Arabia for the entire year for her funeral. So with the rise of Christianity and burial rather than cremation, the demand for frankincense just fell way, way off. Sem os benefícios do incenso, Marib iniciou o seu lento declínio. E então, ocorreu uma catástrofe. The final blow came when their great resource, agriculture, was wiped out by a collapse of the Great Dam. And they pretty much went out of business probably almost like in a year. And that was the end. Os grandes campos que haviam alimentado 50.000 pessoas entraram em desertificação. O oásis reluzente de Marib converteu-se numa miragem. As temperaturas estivais sobem e as 4 semanas da expedição de Merlin aproximam-se do fim. Os movimentos dos senhores da guerra locais preocupam cada vez mais as autoridades iemenitas. É então que ocorre uma incrível descoberta. Depois de semanas de escavação no lendário santuário da Rainha de Sabá, o arqueólogo-chefe Bill Glansman fez uma descoberta surpreendente. This is the last couple of days on the site, and of course this is when the exciting stuff always starts to pop up. The head on this particular piece is still intact. That's what makes this such a splendid piece. What we have here, in fact, is a grave stele that has been recycled as part of masonry construction into this wall. It would have originally been set vertically. Grave steles would indicate somebody of prominence who's buried in the cemetery. This is not Joe Average Sabaean. No two of these heads are identical, so it looks like there's a sense of realism. This is a female's head. I'd have to have our specialist look at the inscription to give us a full translation of the individual's name. Was this a queen? We have quite a few stelae like this from the cemetery. Maybe some are queens, but there's never a title associated with these inscriptions yet. At least not yet. A equipa está novamente muito perto de conhecer o aspecto da Rainha de Sabá. Get in trouble here any second. Como resposta a Bill Glansman, os espíritos do deserto elevaram-se uma vez mais, o que demonstra que os beduínos da Rainha de Sabá continuam rondando este lugar. For the people of Arabia today, where one of the most common names for little girls is Balkis or Bilqis, which is the legendary name of Sheba, Sheba is a memory of a glorious time. A time of wealth, a time of international trade, and a time before Islam. Sheba perhaps represents for the people there their pride in their ancient history, but also their new commitments to monotheism. One of the exciting things about the archaeology of this sanctuary is that if there is a way to solve this riddle, it almost certainly will be from the discoveries made at this site. A descoberta de Bill Glansman indica que pode haver sepulturas reais nos arredores da estação. I'd be very surprised if she didn't show up in inscriptions, and that if eventually her grave was not found. Os esforços de Marilyn Phillips Hodgson para escavar as ruínas de Mahram Bilqis trouxeram uma riquíssima informação sobre os sabeus, uma civilização que, como seu irmão Wendell suspeitava, corretamente, era contemporânea do rei bíblico Salomão. When I think of Wendell, I think one of the most important components of his character was his never say die spirit. My purpose is to continue his work and to see this great temple come alive. Por agora, a escavação em Mahram Bilqis está interrompida. Mas a equipa demonstrou que este santuário era o centro do milagroso oásis artificial de Sabá.
nada mais do que uma esquecida maravilha do mundo. As descobertas da equipa sugerem também que a verdadeira rainha de Sabá fora uma sumo-sacerdotisa deste santuário, a emissária de Al-Qamar, o deus da fertilidade. E é evidente que no século X a.C. o monarca sabeu teria necessitado de um poderoso motivo para empreender uma viagem tão perigosa para conhecer Salomão. O comércio era vital para Mário. É muito provável que este monarca fosse uma mulher. Vivia numa era em que as mulheres costumavam aceder ao trono na Arábia, e a enorme quantidade de fontes antigas que mencionam uma rainha é convincente, mas sem o seu nome, muitas coisas sobre esta rainha permanecem um mistério. Fosse quem fosse, era uma excepcional mulher, uma soberana respeitada, cuja valentia e obstinação foram qualidades-chave para assegurar uma relação comercial. Uma lenda que perdurou durante mais de 3.000 anos.